Boa noite, meus amados. Desejo a paz de nosso Senhor Jesus Cristo a todos e a todas. Hoje vamos meditar no Evangelho de Mateus, capítulo 14, verso do 28 adiante, amém? A palavra vai falar hoje: Jesus caminha sobre as águas. E também vai falar que aqui os discípulos eles ficaram medrosos, né? Então, meus amados, minhas amadas, meus irmãos, minhas irmãs, fé em Jesus Cristo, quero deixar essa palavra nessa noite, amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. A palavra vai falar nesta noite para mim e para você. Vamos meditar na palavra do Senhor, amém? Diz assim: logo depois, Jesus obrigou aos seus discípulos a entrar na barca, a passar antes dele para outra margem. Enquanto ele despedia a multidão, feito isto, subiu a montanha para orar. E chegando à noite, estava lá sozinho. Entretanto, já é boa distância da margem, a barca era agitada pelas ondas, pois o vento era ao contrário. Pela quarta vigília da noite, Jesus veio a ele caminhando sobre o mar. Quando os discípulos perceberam caminhando sobre as águas, ficaram com medo. É um fantasma, disseram eles, soltando grito de terror. Mas Jesus logo lhe disse: tranquilizai-vos, sou eu, não tenhas medo. Sou eu, não tenhas medo. Pedro tomou a palavra e falou: Senhor, se és tu, manda-me ir sobre as águas até junto de ti. Ele disse-lhe: vem. Pedro saiu da barca, caminhava sobre as águas ao encontro de Jesus, mas ao redor, drobando a violência do vento, teve medo. Começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! No mesmo instante, Jesus estendeu-lhe a mão e segurou e lhe disse: homem de pouca fé, por que duvidastes? Apenas tinham subido para a barca. O vento cessou. Então aqueles que estavam na barca prostravam-se diante dele e disseram: Tu és verdadeiramente o Filho de Deus. Tendo atravessado. Amém? Amados, meus irmãos, quero saudar a vocês, partilhar um pouquinho da palavra de Deus, que aqui vai falar que, em primeiro lugar, Jesus ele caminhava sobre as águas, ele caminhou sobre as águas. E vendo Jesus caminhando sobre as águas, e disseram: é o fantasma. Eles tiveram medo. Quero dizer para você nesta noite: não tenha medo de servir ao Mestre. E trazendo para nós este vento, esta tempestade, muitas vezes é aquele que muitas vezes quer te afastar da presença de Deus. Muitas vezes, meus irmãos, nas pequenas coisas a gente quer
deixar o barco, largar o barco. E aqui vai falar que Pedro, por que Pedro fundou? Pedro fundou porque ele tirou a visão de Jesus. O vento dobrou ao seu redor e ele teve medo. Não deixe que o medo venha te afastar da presença de Deus. Quero dizer para você que persevere na caminhada, persevere naquilo que Deus te chamou. Não abandone o barco. Muitas vezes a aflição nos bate. E eu digo para você nessa noite, não tire o teu foco em Deus. Permanece fiel, persevere na caminhada. Se a gente for ver que os milagres de Jesus acontecia no deserto. Vamos ver aqui no momento mais difícil daquele povo que estava sendo perseguido pelo Egito, né? Jesus, ele deu a Moisés o cajado e pediu para que ele tocasse o seu cajado na pedra, e ali jorrou água naquela pedra. Primeiro, deserto. Jesus matou muita fome daquele povo no deserto. Outro milagre, Jesus multiplicou o pão e peixe para aquela multidão. Se a gente for ver que os milagres era tudo no deserto, né? Jesus, quando ele foi tentado, ele venceu a tentação, né? A palavra vai falar que o Espírito levou Jesus ali naquele lugar onde ele foi tentado, mas Jesus venceu. Amém? Então, o que eu quero dizer para vocês que não desiste, tenha fé, persevere na graça. Amém? Então fica com esta palavra. Que Deus abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.